Como uma sociedade dita primitiva pôde desenvolver técnicas tão avançadas de escultura em pedra? Olha só esse bloco, tem algo muito legal nele. Então, o que está acontecendo aqui? Humapunco é um sítio arqueológico notável na Bolívia, que contém blocos de pedra incrivelmente precisos, que parecem ter sido cortados a laser. Bem, no ano de 2025, o mistério foi finalmente resolvido. E sabe o que mais? Essas pessoas não são extraterrestres. Isso é algo muito mais estranho, muito mais humano e, honestamente, muito mais assustador. É óbvio que essa rocha foi magnetizada de alguma forma. Ele foi exposto a ondas eletromagnéticas? Quer dizer, este lugar todo é estranho. A verdadeira essência de Humapunku não reside apenas na forma como as pedras foram esculpidas. Trata-se do motivo pelo qual foram esculpidas e quem as encomendou. Você precisa ficar comigo até o final deste vídeo porque eu vou te mostrar a verdade. Abordaging. Os cientistas descobriram a verdadeira origem de Humapunku no ano de 2025. No início de 2025, algo extraordinário aconteceu. Humapunku, o misterioso complexo de pedra no alto dos Andes bolivianos, finalmente revelou um de seus maiores segredos. Durante décadas, as pessoas se perguntaram como uma estrutura tão complexa, famosa por seus cortes de pedra incrivelmente precisos e blocos megalíticos, pode ter sido construída por uma civilização que aparentemente não tinha acesso a ferramentas ou tecnologia avançadas. Alguns até levantaram as mãos e começaram a teorizar sobre a presença de extraterrestres. Mas, de repente, de forma completamente inesperada, uma nova equipe de pesquisadores descobriu algo que mudou tudo. Não é curioso como a história pode passar despercebida por séculos até que alguém a observe do ângulo certo? Tudo começou quando, no final de 2024, as autoridades bolivianas, incentivadas por pesquisas de conservação de rotina, se depararam com algo estranhamente fascinante. Escavando cuidadosamente o sedimento que se acumulou ao longo dos anos, os trabalhadores descobriram fragmentos de pedra que nunca haviam sido vistos antes, muito menos estudados. Esses pedaços não eram apenas detritos aleatórios. Elas apresentavam marcas estranhas, linhas e sulcos finos e deliberados que não correspondiam ao que os especialistas acreditavam ser possível obter com as antigas ferramentas de entalhe. Naturalmente, essa descoberta causou grande alvoroço. Que ferramentas poderiam ter deixado essas marcas? E, mais importante ainda, como esses fragmentos permaneceram ocultos por tanto tempo? O Ministério da Cultura da Bolívia percebeu que essa não era uma questão para um único departamento ou grupo de pesquisadores universitários. Chegou a hora de agir em nível global. E assim, deram luz verde a algo que nunca havia sido permitido antes. Testes científicos em grande escala, incluindo métodos minimamente invasivos como escaneamento a laser, imagens 3D e análise de microamostras. Pela primeira vez, as pedras antigas de Humapunku serão examinadas utilizando ferramentas do século 21. Porque as pedras de Humapunku se encaixam como um quebra-cabeça, sem o uso de ferramentas modernas? Bem, em 2025 alguém finalmente decifrou o código. E não era isso que os especialistas pensavam. Persevere até o fim. Bom, é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. A investigação de 2025 não foi liderada por qualquer pessoa. O projeto foi liderado pelo Dr. Carlos Menendez, um renomado arqueoastrônomo da Universidade da Califórnia, Berkeley. O Dr. Menendez não era nenhum novato em desvendar grandes mistérios históricos. Na verdade, ele construiu sua carreira conectando estruturas antigas com corpos celestes e tinha um talento especial para enxergar o que os outros não viam. Sua equipe era como o time dos sonhos da ciência moderna. A doutora Elena Ruiz, especialista em geoquímica, conseguiu determinar a origem de uma pedra a partir de uma única partícula de poeira. O Dr. James Wong, um arqueólogo computacional, criou reconstruções digitais a partir dos dados. Professor Ahmed Nasser, mestre em métodos de construção antigos. E o Dr. Miguel Cordero, que se especializou em sistemas de conhecimento indígena. Você deve estar se perguntando, por que envolver alguém que se dedica ao estudo das tradições orais em uma investigação de alta tecnologia? Mas é aqui que a história realmente se destaca. Como podem ver, uma das maiores mudanças neste projeto foi a inclusão de anciãos aimarás locais. Essas não eram meramente figuras cerimoniais ou representações simbólicas. As suas ideias desempenharam um papel fundamental na definição da investigação.
durante décadas. As vozes dos povos indígenas foram marginalizadas na pesquisa arqueológica. Mas desta vez foi diferente. O Dr. Cordero foi direto ao ponto. Não é fascinante como o conhecimento oral, muitas vezes descartado como mito, pode se alinhar tão perfeitamente com dados concretos e objetivos? Após obterem as licenças necessárias e abrirem suas mentes, a equipe conseguiu introduzir uma tecnologia que poderia ter parecido ficção científica para os criadores originais do site. Câmeras instaladas em drones percorriam a paisagem, capturando imagens de vários ângulos. A fotogrametria de alta resolução e a digitalização. LiDAR permitiram a criação de modelos tridimensionais de cada pedra visível, com precisão submilimétrica. Mas não se tratava apenas de coletar material visual. Tratava-se de encontrar significado nos padrões. Foi aí que a inteligência artificial entrou em cena. Utilizando modelos de aprendizado de máquina especialmente projetados, o Dr. Wong e sua equipe inseriram mais de 12 terabytes de dados de imagem para criar um equivalente digital do site, como ele poderia ter sido na época de sua criação. E o que eles descobriram? Algo incrível. A inteligência artificial começou a enxergar padrões, proporções matemáticas, alinhamentos e simetrias que o olho humano há muito tempo não conseguia perceber. As pedras não foram colocadas aleatoriamente nem apenas para ficarem bonitas. Eles foram dispostos segundo uma espécie de lógica numérica que sugeria que haviam sido deliberadamente projetados em um nível considerado impossível na época. Algumas seções utilizaram o princípio da proporção áurea. Outros refletiam sistemas astronômicos. Quanto mais os pesquisadores se aprofundavam no assunto, mais percebiam que esses construtores possuíam um conhecimento profundo de geometria, engenharia e até hidrologia. Então, hydrologia. Porque o radar de penetração no solo logo revelou algo ainda mais intrigante sob a superfície. Uma rede de canais e suportes de fundação projetados para controlar o fluxo de água. O que isso poderia significar? Puma Punku não era simplesmente um templo ou local cerimonial, mas também um espaço dedicado ao uso da água? Foi algo espiritual, científico ou ambos? A descoberta desses sistemas hídricos gerou novos debates e mostrou o quanto ainda temos a aprender sobre as civilizações da América do Sul antes da chegada de Colombo. Mas talvez a reviravolta mais inesperada tenha vindo com a menor descoberta, a análise microscópica das superfícies das pedras. Cientistas detectaram compostos orgânicos em marcas de ferramentas. Isso por si só poderia parecer uma coincidência, mas amostras subsequentes mostraram a mesma coisa: a presença de aglutinantes derivados de plantas. Em outras palavras, os construtores de Puma Punku podem ter usado colas naturais para estabilizar e unir as pedras. Não era cimento e não era tecnologia estrangeira. Este foi um uso inteligente dos recursos locais que passou despercebido até agora. Ao final do estudo, o Dr. Menendez disse algo com o qual muitos pesquisadores concordaram. Isso muda nossa visão da engenharia antiga nas Américas. Ele não estava exagerando. Um lugar que antes parecia inexplicável começou a fazer sentido através de uma combinação de ciência, narrativa e escuta atenta. Cientistas reconstroem a arquitetura de Puma Punku usando modelos 3D. Durante décadas, Puma Punku tem sido um dos maiores mistérios antigos do mundo. Pedras espalhadas, cortes precisos, misteriosos blocos em forma de H. Muitas questões surgiram em torno deste sítio arqueológico, localizado no alto dos Andes bolivianos. Como essas pedras enormes foram parar lá? Quem lhes deu essa forma? E talvez a pergunta mais frequente fosse: era simplesmente um amontoado caótico de ruínas ou havia algo mais consciente por trás disso? Durante anos, ninguém conseguiu chegar a um consenso sobre a resposta. Mas agora, graças a uma combinação inovadora de tecnologia de ponta e pura curiosidade, os pesquisadores acreditam ter finalmente descoberto o que está no coração do Puma Punku. E é muito mais complicado do que qualquer um poderia imaginar. De acordo com os pesquisadores, o que antes parecia ser uma dispersão aleatória de detritos megalíticos estava longe de ser aleatório. Na verdade, todo o lugar parece fazer parte de um plano arquitetônico maior e complexo. Roland Wong e sua equipe internacional de arqueólogos e engenheiros passaram anos desvendando o mistério usando um software avançado de modelagem 3D, o que lhes permitiu remontar digitalmente as pedras quebradas e trazer Puma Punku de volta à vida, pelo menos na tela do computador. E o que eles descobriram?
Esses construtores antigos não tinham apenas visão, mas também um sistema muito preciso que rivaliza com alguns dos nossos métodos de construção mais modernos. Grande parte desse sistema era composta por essas pedras características em forma de H, que por muito tempo intrigaram até mesmo os pesquisadores mais experientes. Muitas vezes as pessoas se perguntam por que esse formato em particular? Foi simbólico? Decorativo? Será que isso foi apenas uma feliz coincidência? A doutora Sofia Mendes, historiadora da arquitetura e integrante da equipe, afirma que nenhuma das respostas acima é verdadeira. Como se constatou, esses blocos em forma de H não eram apenas elementos de design estranhos. Esses eram módulos padrão em um sistema de construção altamente organizado. Não foi acidental, explicou ela. Cada bloco H é projetado para uma finalidade específica, como peças de um quebra-cabeça que podem ser encaixadas de diversas maneiras. Por meio de uma análise digital minuciosa, a equipe descobriu que esses blocos possuem ângulos e cortes específicos que permitem que eles se conectem firmemente a outras pedras, conferindo resistência e flexibilidade a toda a estrutura. Agora começa a ficar realmente fascinante. A equipe identificou 6 tipos principais de blocos H, cada um desempenhando um papel na estrutura maior. Imagine que séculos antes do surgimento das casas pré-fabricadas e dos móveis modulares, a civilização Tiwanaku já utilizava pedra para construí-los. Os construtores fizeram mais do que simplesmente esculpir e organizar. Eles o projetaram e o montaram. E eles fizeram isso com uma precisão matemática impressionante. Medições realizadas em diferentes blocos H mostraram proporções consistentes, indicando um sistema complexo de medições que orientou todo o processo de construção. Surge então a questão: como uma civilização que não possuía escrita nem meios de transporte com rodas conseguiu atingir um nível tão elevado de desenvolvimento? E isso é apenas o começo. Ao inserir fragmentos reconstruídos digitalmente em um software de simulação, a equipe criou um equivalente digital de todo o sítio arqueológico de Puma Punku. Não era apenas uma ideia geral de como poderia ser. Era uma réplica detalhada e totalmente modelada que permitia aos pesquisadores percorrer virtualmente o antigo complexo, tal como os seus habitantes originais poderiam ter feito. E o que essa visita virtual revelou? Muito. Puma Punku não era um amontoado caótico de ruínas, mas sim um espaço cerimonial simétrico, projetado com um alinhamento quase perfeito dos pontos cardeais. As plataformas e os pátios não foram colocados aleatoriamente. Eles seguiram um plano muito bem elaborado. Ainda mais surpreendente foi a descoberta de um intrincado sistema hidráulico esculpido na estrutura. Quando a equipe realizou simulações digitais do fluxo de água nos canais, ficou claro que o sistema era mais do que apenas funcional. Foi teatral. A água fluía por canais cuidadosamente projetados, criando uma espécie de obra de arte viva e em movimento durante a cerimônia. Imagine-se em um pátio sagrado, cercado por pedras e céu, enquanto a água cintila e dança na superfície ao ritmo dos rituais. Você consegue imaginar o quão incrível isso deve ter sido? A reconstrução digital também ajudou os pesquisadores a entender melhor como as pessoas poderiam ter se deslocado por esse espaço. Algumas áreas eram abertas e acessíveis, enquanto outras se tornavam cada vez mais restritas, sugerindo a existência de algum tipo de hierarquia espiritual. Quanto mais se aprofundava na estrutura, mais sagrado e exclusivo o espaço se tornava. Era um ponto de encontro para pessoas? Um lugar de oração? Um palco para rituais de elite? Talvez os 3. No entanto, a equipe não se limitou aos modelos virtuais. Para testar suas teorias no mundo real, eles decidiram construir protótipos físicos usando a tecnologia de impressão 3D. Ao imprimir modelos em escala dos blocos H e montá-los manualmente, os pesquisadores puderam testar como as peças individuais se encaixavam, como se comportavam sob tensões sísmicas simuladas e até mesmo como os espaços afetavam o som. O Dr. Takeshi Yamamoto, engenheiro arqueológico envolvido no projeto, afirmou que a construção desses modelos é crucial para entender como as pessoas, séculos atrás, conseguiam levantar, posicionar e alinhar enormes rochas com tanta precisão. Como ele observou, os cortes angulares e as peças de encaixe facilitavam a construção, em vez de dificultá-la, o que é incrível considerando que eles não tinham as máquinas que usamos hoje em dia. Um dos resultados mais surpreendentes obtidos com esses modelos físicos foi na área da acústica.
Em uma réplica em tamanho real da plataforma central, os sons que emanavam de uma parte do espaço eram ouvidos com clareza cristalina em outra. Isso levou a equipe a acreditar que a estrutura pode ter sido projetada com o som em mente, talvez para amplificar as vozes durante cerimônias ou rituais. Isso poderia significar que os Tiwanaku também eram engenheiros de som independentes? Claro que é possível. Quais são, então, as conclusões mais importantes de toda essa pesquisa? Segundo os cientistas, Pumapunku já não é a ruína caótica e decadente que se pensava ser. É uma obra-prima da engenharia antiga, complexa, funcional e brilhantemente concebida. Cada court, cada ângulo, cada bloco tinha um propósito. É verdade. O que vier a seguir poderá abalar os alicerces da nossa compreensão da tecnologia antiga. Portanto, nem pense em clicar em próximo agora, porque o que estamos prestes a revelar desafiará tudo o que você pensava saber sobre a história da humanidade. Análises geoquímicas revelam antigas técnicas de fundição de pedra. No ano de 2025, algo extraordinário veio à tona, abalando o mundo da arqueologia e fazendo com que especialistas e entusiastas se perguntassem: será que estávamos realmente errados sobre Pumapunku? No interior do laboratório, um grupo de pesquisadores começou a analisar amostras de pedra retiradas desse misterioso sítio arqueológico na Bolívia. Durante anos, as pessoas admiraram a incrível precisão do trabalho artesanal nos enormes blocos de pedra encontrados em Pumapunku. Mas como foram esculpidas com tanta perfeição sem o uso de ferramentas modernas? Como os construtores da antiguidade moviam lajes tão pesadas sem o uso de rodas ou guindastes? Essas questões têm tirado o sono dos cientistas por décadas. Mas agora, graças a uma descoberta inovadora, podemos finalmente saber a resposta. E ninguém esperava por isso. De acordo com os pesquisadores, a chave não está no tamanho e na forma das pedras, mas também no material de que eram feitas. Utilizando testes geoquímicos avançados, incluindo microscopia eletrônica de varredura, MEV, e análise de raios X por dispersão de energia, EDX, os pesquisadores descobriram algo estranho. Ao examinarem amostras de andesito cinza, descobriram algo que não deveria estar ali. Material orgânico. Exatamente, carbono e nitrogênio. É o tipo de coisa que se espera encontrar em plantas e animais. Essas não são rochas que se formaram sob o sol escaldante de um vulcão. Presume-se que o andesito natural seja formado a partir do magma que queima todas as substâncias orgânicas durante sua formação. Então, como é possível que vestígios de matéria orgânica sobrevivam? Só essa pergunta já levou a equipe a uma frenética busca por mais informações. Isso não foi um erro isolado. Os resultados ainda apontavam para a mesma conclusão. Essa não era uma rocha vulcânica comum. Na verdade, parecia mais algo que as pessoas faziam de propósito. E então veio a parte ainda mais fascinante. Ao examinarem amostras de blocos de arenito vermelho, os cientistas notaram uma matriz incomum que mantinha os grãos unidos. Uma mistura espessa e pegajosa feita de uma substância chamada ferroxilato. Os cientistas determinaram que se trata de Hunicum, um material completamente único e que não é encontrado em formações naturais de arenito. Pense nisso. Um material ancestral nunca encontrado na natureza. Ele aparece regularmente em blocos de construção maciços, dispostos de maneira quase perfeitamente uniforme. Coincidência? Improvável. Como se isso não bastasse, as mesmas amostras apresentaram níveis muito elevados de sódio. Mais especificamente, foram encontradas evidências da existência de um mineral chamado álbita, que normalmente se forma sob certas condições sedimentares. Mas as condições já não eram favoráveis. A única explicação lógica? O sódio provinha de uma fonte externa, provavelmente carbonato de sódio, extraído em um local chamado Laguna Caxi, um lago salgado situado no deserto do altiplano de Puebla. Curiosamente, antigos registros comerciais indicam que caravanas de lhamas passavam regularmente pela região. Seria possível, portanto, que os construtores tenham recolhido esse sal deliberadamente para usá-lo na construção? É exatamente isso que as evidências atuais sugerem. Essas descobertas deram novo fôlego a algo chamado teoria dos geopolímeros. Em termos simples, essa teoria postula que o que por muito tempo pensamos serem pedras esculpidas eram, na verdade, feitas pelo homem, moldadas como concreto. Essa ideia sempre foi considerada incomum, mas os resultados dos testes de laboratório em 2025 mudaram tudo.
As análises por MEV, ID, DRX e de filme fino mostraram o mesmo. Os blocos de arenito eram criados misturando grãos naturais com um aglomerante químico. Esse processo é muito semelhante à forma como o concreto é produzido hoje em dia, apenas a fórmula era diferente. É feito à base de argila, 6 alcalinos e, em alguns casos, ácidos orgânicos de origem vegetal. E agora as coisas estão começando a ficar ainda mais intrigantes. Lendas locais nos Andes há muito falam de extratos de plantas que podem amolecer pedras. Durante anos, os arqueólogos consideraram essas histórias como mitos. E se for verdade? Uma nova pesquisa identificou compostos que provavelmente têm origem em ácidos carboxílicos naturais, substâncias que podem ter vindo de plantas nativas. Esses ácidos, misturados com certos minerais, criaram um aglutinante forte o suficiente para permitir a formação de blocos com uma consistência semelhante à da pedra. Será que os povos antigos poderiam ter inventado isso há mais de 1000 anos? Todos os sinais no céu e na terra indicam que é esse o caso. Tudo isso leva a uma grande descoberta, quase surpreendente. As pedras em Puma Punku não foram esculpidas, eles já foram escolhidos. É verdade. Em vez de extrair pedra de uma pedreira, transportá-la por quilômetros e moldá-la manualmente, os construtores antigos poderiam ter preparado uma mistura do que poderíamos chamar de concreto pré-histórico, despejado em moldes e deixado endurecer. Eles usaram materiais locais, argila, rocha erodida e carbonato de sódio, e os combinaram com aglutinantes vegetais para criar blocos de construção que pareciam e tinham a textura de pedra sólida. Eles fizeram tudo isso muito antes da invenção do cimento moderno e das ferramentas de engenharia. Mais chocante ainda é o fato de não haver nenhuma pedreira conhecida nas proximidades que pudesse ter produzido pedras tão grandes. As rochas aqui são muito macias e quebradiças. Isso torna a teoria do elenco ainda mais provável. Afinal, por que arrastar pedregulhos gigantes quando você pode simplesmente colocá-los onde precisa? Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre a civilização Tiwanaku. Em vez de se limitarem a ferramentas ou ao ambiente, eles parecem ter desenvolvido uma forma primitiva de geossíntese, ou seja, a aceleração de processos geológicos naturais por meio de reações químicas artificiais. Agora, a cada novo resultado de teste e a cada exame microscópico, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. O mistério de Puma Punku está sendo revelado aos poucos. O que antes parecia impossível, agora faz sentido. Cortes precisos, superfícies lisas, formas que se encaixam. Esses não são sinais de tecnologia alienígena ou de civilizações perdidas de outro mundo. São provas da engenhosidade humana, impulsionada pela necessidade e guiada por um profundo conhecimento da Terra. E isso nos leva a algo verdadeiramente incrível. A forma como os engenheiros de Tiwanaku construíram a geometria sagrada em Puma Punku. Acredite em mim, o que você aprenderá mudará sua perspectiva sobre o mundo antigo. Então fique comigo até o final. Os engenheiros da Tiwanaku incorporam a geometria sagrada no Puma Punku. Durante anos, Puma Punku foi considerado um dos sítios arqueológicos mais enigmáticos. A nova investigação não se concentrou apenas em como as pedras foram esculpidas e transportadas. Em vez disso, ela começou a mergulhar mais fundo no céu, nas estrelas e no âmago espiritual de uma civilização há muito perdida. Os cientistas começaram a se fazer uma pergunta mais séria. E se Puma Punku não for apenas uma maravilha da engenharia antiga, mas também um calendário vivo, um mapa cósmico e um espelho sagrado dos céus? À medida que a pesquisa avançava, eles descobriram que por trás das técnicas de construção magistrais, havia algo muito mais profundo, escondido à vista de todos. Segundo as descobertas da equipe, os arquitetos de Puma Punku, que se acredita pertencerem à civilização Tiwanaku, incorporaram um profundo conhecimento astronômico na própria estrutura do sítio arqueológico. Será isso uma coincidência? Improvável. O layout, as proporções e a disposição não foram acidentais. Especialistas afirmaram que agora está claro que não se trata apenas de um local de encontro. Era um centro espiritual e astronômico, construído com um propósito que transcendia a esfera terrestre. Uma das descobertas mais surpreendentes ocorreu quando os arqueólogos examinaram o templo principal e descobriram que ele havia sido construído deliberadamente como um observatório astronômico. Não se trata de algo que simplesmente coincidiu com o alinhamento do Sol, mas sim de algo que foi intencionalmente projetado para capturar momentos celestiais. Por exemplo,
Durante o equinócio da primavera, o nascer do sol surge através do arco de pedra e ilumina a câmara central num momento que só pode ser descrito como mágico. Esse tipo de arrumação faz você parar e se perguntar como eles sabiam fazer isso. Sem telescópios, sem satélites, sem ferramentas modernas. Apenas o céu acima de nós e gerações observando, aprendendo e venerando. E agora as coisas ficam ainda mais intrigantes. Inicialmente, a equipe esperava que os padrões do solstício correspondessem às pedras angulares do templo. Isso faria sentido, não é? Mas o sol não apareceu como eles esperavam. Em vez de desistir ou ignorar o assunto, eles começaram a se aprofundar, literal e figurativamente. Eles calcularam as mudanças astronômicas que ocorrem ao longo de milhares de anos. E qual é o resultado? A disposição desses objetos teria sido precisa não centenas, mas quase 17. 0 anos atrás. Pense nisso. 17,000. É mais antigo que as pirâmides e mais antigo que a história conhecida. É claro que alguns cientistas ainda questionam essa datação. Este é um pedido ambicioso. Naturalmente, há resistência. Mas isso gerou uma série de novas perguntas. Será que os construtores transmitiram esse conhecimento a uma civilização ainda mais antiga? Será que nossas cronologias do desenvolvimento humano estão atrasadas em milhares de anos? A presença recorrente da chacana, ou cruz andina, um símbolo poderoso que representa os 3 níveis do ser na cosmologia inca e pré-inca, acrescentou mais uma camada de significado a tudo isso. O submundo, o mundo terreno e os céus. Segundo os pesquisadores, esse símbolo não foi esculpido em pedra apenas para fins decorativos. Isso moldou todo o projeto do complexo de Tiwanaku. Acapana, um enorme monte em terraços nas proximidades, tinha a forma de uma chacana e dizia-se que sua piscina central simbolizava um portal entre mundos. E quando mapearam Puma Punku do ar, a disposição das estruturas lembrava o formato de uma cruz. Coincidência ou desígnio cósmico? Até mesmo as esculturas nos portões, antes consideradas puramente decorativas e simbólicas, adquiriram um novo significado. Os arqueólogos agora acreditam que faziam parte de um calendário celeste que registrava solstícios, equinócios e outros eventos astronômicos importantes. Talvez o aspecto mais poético deste site resida em algo que você talvez não espere: seu sistema de água. Quem diria que os engenheiros da antiguidade dariam importância aos canais de água? Nas proximidades também fica o Lago Titicaca, cujo nome, segundo alguns linguistas, tem raízes linguísticas sagradas. Estar tão perto desse corpo d'água antigo e venerado não foi uma coincidência geográfica. O que tudo isso significa? Será que Puma Punku era uma bússola espiritual? Observatório celeste? Uma mensagem transmitida através de pedras e silêncio por milhares de anos? Dependendo de quem você perguntar, a resposta pode ser todas as opções acima. E talvez a pergunta mais importante que os pesquisadores estejam se fazendo atualmente seja esta: o que mais deixamos passar por não termos observado com atenção suficiente? O que é realmente o Puma Punku? Durante anos, pessoas de todo o mundo olharam para o Puma Punku com olhos arregalados e muita imaginação. Quem não gostaria? Precisão das pedras. A forma como os blocos estavam dispostos lembrava um quebra-cabeça antigo. Técnicas aparentemente inexplicáveis. Parecia tudo muito avançado para as pessoas daquela época, não é? Muitos se perguntam como os humanos antigos conseguiram isso sem a ajuda de alguma inteligência superior, talvez extraterrestre. Mas em 2025, após décadas de debates acalorados e teorias surpreendentes, algo extraordinário aconteceu. Uma série de estudos exaustivos acabou por produzir um panorama muito mais claro, uma que não tinha nada a ver com OVNIs ou engenheiros alienígenas. Descobriu-se que o Puma Punku não era um segredo escrito nas estrelas. Era um monumento esculpido por mãos humanas, moldado pelas mentes e métodos de povos indígenas cujas habilidades haviam sido ignoradas ou subestimadas por muito tempo. Ao analisar anos de suposições e interpretações errôneas, os cientistas descobriram que muitas das características supostamente impossíveis do local tinham explicações totalmente lógicas e práticas. Lembra daquelas pedras enormes que diziam ser feitas de granito bruto e diorito? Descobriu-se que a maioria delas era, na verdade, arenito e andesito, materiais suficientemente macios para serem moldados com ferramentas de pedra, não com brocas de ponta de diamante de outra galáxia. Como os blocos foram transportados? Aquela velha história sobre levitação?
Essa hipótese também foi desfeita quando os cientistas descobriram marcas de arrasto no chão e buracos nas pedras, evidências de que alguém havia levantado algo. Evidências claras de que os construtores utilizaram métodos muito humanos e muito físicos para transportar materiais. Não há necessidade de raios adstringentes. E depois havia a escultura. Durante anos, acreditou-se que cortes precisos e ângulos perfeitos só podiam ser feitos com ferramentas avançadas que a cultura local supostamente não possuía. No entanto, uma análise mais detalhada revelou vestígios de técnicas antigas e comprovadas. Triturar as pedras que criaram as marcas iniciais e depois poli-las com areia. Algo que podia ser observado em pedras de muitas civilizações antigas. É realmente tão difícil acreditar que pessoas com paciência, habilidade e um conhecimento profundo dos materiais poderiam ter realizado isso? As evidências sugerem que não. Mais revelador ainda, os arqueólogos começaram a conectar os pontos entre Puma Punku e outros sítios pré-incas próximos, como Pucara e Chiripa. Esses sítios arqueológicos eram caracterizados por estilos arquitetônicos e iconografias semelhantes, fornecendo evidências inegáveis de que as técnicas utilizadas em Puma Punku não foram um milagre isolado. Eles foram um produto da evolução cultural. Os símbolos esculpidos nas pedras, há muito considerados misteriosos e de outro mundo, na verdade se encaixam perfeitamente na iconografia Yanomami comum na região. Em outras palavras, tudo em relação ao Puma Punku, o design, as ferramentas, o processo, se encaixa perfeitamente na cronologia e no contexto cultural do povo Tiwanaku que o construiu. O que é particularmente empolgante é que a comunidade científica não está apenas reexaminando o Puma Punku, mas reexaminando tudo. Se pessoas sem escrita ou ferramentas de metal conseguiram fazer o que fizeram na Bolívia, o que mais nos escapou? Lugares como Göbekli Tepe, na Turquia, ou as gigantescas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa talvez precisem ser reexaminados, não através das lentes da fantasia, mas com um renovado respeito pelo que as pessoas podem fazer quando compreendem o ambiente que as rodeia e trabalham em conjunto com visão e determinação. Então, por que isso é importante? Por que deveríamos nos importar com o fato de Puma Punku ter sido criado por humanos e não por alienígenas? Porque nos lembra do que os seres humanos são capazes. Dá crédito aos verdadeiros construtores, às culturas indígenas que muitas vezes foram negligenciadas em sua própria história. Isso nos ensina que mistério nem sempre significa magia e o sobrenatural. Às vezes, significa simplesmente que não analisamos a situação com atenção suficiente. E agora que chegamos lá, encontramos genialidade onde já deveríamos tê-la esperado desde o início. Chegamos, portanto, ao fim deste filme. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais conteúdo. Para ouvir ainda mais histórias interessantes, clique no vídeo abaixo e ele aparecerá na sua tela.